pastores e pela minha família. Agora, o Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os meus pedidos que te faço. Que eu fiz da oração. Temos que orar e ler a Bíblia. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez a tia Tami está aqui no nosso Momento Kids. Vamos deixar a preguiça de lado e vamos ouvir uma música bem legal? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer. É isso aí, crianças. Então vamos à nossa aula de hoje? Eu quero ler um versículo com vocês para vocês memorizarem, tá bom? Está lá na Bíblia, em 2 Crônicas 6:19. O Senhor meu Deus, eu sou teu servo, escuta a minha oração e atende os pedidos que te faço. Amém? Hoje o nosso tema é o poder da igreja que ora. Quem já ouviu falar ou conhece o telefone sem fio? Quando a gente brinca com o telefone sem fio, a pessoa que está do outro lado pode entender um pouco errado. E eu que estou desse lado também pode entender errado o que a pessoa está falando, não é mesmo? Mas vocês sabiam que não importa como você fale, Deus sempre vai entender bem certinho o que você quer dizer? É isso mesmo. Quando a gente ora, independentemente do jeito que a gente está falando, Deus nos escuta e nos atende. Deus consegue nos ouvir quando estamos orando. Até mesmo quando a gente está só chorando fazendo uma oração, sabiam disso? Os ouvidos de Deus estão sempre bem atentos para ouvir a nossa oração. A igreja que ora tem vitória. A Bíblia nos conta uma história que aconteceu há muito tempo atrás. A Bíblia diz que havia um rei chamado Herodes. Ele era muito mau. Ele maltratava a igreja do Senhor. Ele matou a espada o servo de Jesus, o seu apóstolo, chamado Tiago. Apóstolo nos tempos de Jesus era a pessoa responsável em espalhar a palavra de Deus. Tiago era um apóstolo, mas o rei Herodes não gostava dos servos de Jesus. Por isso ele o matou à espada. E o rei Herodes não parou por aí.
Naquele tempo, quem era líder do povo de Deus era Pedro. O rei Herodes, sabendo disso, mandou que o prendessem na prisão. A Bíblia diz que havia muitos soldados guardando a prisão para que Pedro não escapasse daquele lugar. Era impossível que ele conseguisse escapar, porque tinha muitos soldados vigiando ele. Mas Pedro era líder do povo, ele era líder da igreja. Como ele era líder da igreja, todos gostavam muito dele. Ele tinha muitos amigos. Sabe o que os amigos dele fizeram enquanto ele estava na prisão? Eles oravam. Eles oravam dia e noite para que Deus livrasse Pedro daquela prisão. Porque eles sabiam que foi injusta a prisão dele. Porque ele não tinha feito nada. Ele só estava cumprindo a vontade de Deus, que é espalhar a sua palavra para todos. Deus ouve as nossas orações? Sim, Ele ouve. E mesmo quando todo mundo está orando junto, Ele consegue nos escutar? Sim, Ele consegue. A igreja estava orando sem parar e eles tinham muita fé de que Deus havia de fazer alguma coisa. E enquanto a igreja estava orando, Deus deu ordem ao seu anjo que visitasse Pedro na prisão. Então um anjo veio do céu e desceu na prisão. E a luz do anjo era tão forte que iluminou toda aquela prisão. E Pedro estava dormindo. Então o anjo tocou Pedro e mandou que ele levantasse depressa. E assim que Pedro levantou, todas as correntes que estavam algemando Pedro caiu no chão. Olha que maravilha! Pedro então conseguiu ver o que estava acontecendo. Deus estava ouvindo a sua oração, porque ele também estava orando na prisão. Pedro, quando estava saindo da prisão, não estava acreditando no que estava. Ele conseguiu ver as maravilhas de Deus naquele lugar, porque a sua oração foi respondida. Assim que Pedro passou por todos os guardas, o anjo se afastou dele. Assim, então Pedro pôde ver quanto Deus era poderoso, quanto Deus era maravilhoso e o tinha livrado daquela prisão. Logo em seguida, Pedro foi para uma casa de uma mulher chamada Maria. Lá naquela casa, todas as pessoas estavam orando. Elas estavam orando e clamando para que Deus livrasse ele da prisão. Quando ele chegou naquela casa, ele bateu na porta e uma mulher recebeu ele. Quando a mulher ouviu a voz de Pedro, ela o reconheceu, porque ele era o seu líder. Então ela correu avisar todas as pessoas o que estava acontecendo. Mas as pessoas não acreditavam nela, porque as pessoas sabiam que Pedro estava preso e era impossível ele sair daquele lugar. Afinal, eram muitos soldados que estavam guardando aquele lugar, né? Então as pessoas correram e abriram a porta. E olha que maravilhoso, eles viram que Pedro estava ali. Então eles clamaram e agradeceram a Deus. Eles louvaram a Deus porque as orações deles foram respondidas. Eles ficaram muito felizes e agradecidos a Deus. Deus sempre nos ouve, crianças. Sempre que a gente ora com muita fé, Ele nos ouve e Ele nos atende, Ele responde a nossa oração. A igreja orou e Deus enviou um anjo para livrar Pedro da prisão. Quando oramos todos juntos, com muita fé, Deus nos ouve e nos responde. Sabe aquele momento em que as professoras, ou o pastor, a pastora, ou quem está ministrando o culto, manda que a gente ore? Então, a gente deve orar, porque quando todos oram juntos, Deus responde a nossa oração e o milagre acontece. Mas imagine se todo aquele povo não tivesse orado naquela casa, cada um em sua casa e Pedro também na prisão. Se eles não tivessem orado, o que teria acontecido? Isso mesmo, nada teria acontecido e Pedro com certeza permaneceria preso. Então, para que o milagre aconteça, assim como o anjo libertou Pedro da prisão, todos nós devemos orar. É muito importante que a gente ore um pelos outros, pelos irmãos da igreja, pelos amigos, nossos vizinhos, todas as pessoas que a gente ama e conhece, porque quando a gente ora, acontece um milagre e Deus nos responde. Amém, crianças?
Gostaram da nossa aula de hoje? Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram quanto que é importante a gente orar? Quando a gente ora assim com muita fé, Deus nos responde e um milagre acontece. Não é verdade? Hoje a nossa tarefa é que você ore. Quero que você ore com muita fé por alguma coisa que você queira, algum milagre que você queira que aconteça. Eu quero que você, quando Deus responder a sua oração, e eu creio que Ele vai responder, eu quero que você mande para mim ou para alguma professora o seu testemunho, o testemunho da sua oração respondida, tá bom? Vamos orar antes de ensinar? Feche os olhinhos, coloque a mão no coração e vamos orar, tá bom? Senhor meu, muito obrigado por mais essa aula. Paizinho, muito obrigado por ter nos ensinado o poder da oração. Como a oração é importante. Que a partir de hoje, a gente ore com muito mais fé. Que a gente creia que o milagre vai acontecer através da nossa oração. Amém. É isso aí, crianças. Até a próxima aula. Tchau!